compreensão da realidade não tem limites. Não cedam a nenhum tipo de ilusão ou desejo durante as diferentes etapas. Perseverem na meta e na jornada. Nunca parem a prática da autodisciplina. Tenham somente um objetivo, uma atitude psicológica e lutem para o alcançar. Isso lhes dará todos os bons frutos e lhes trará bênçãos e a bem-aventurança. Se você agir em harmonia com a divina lei, sua vida tornar-se-á uma luz guardiã dos outros. Sri Satya Sai Baba. Om Sairam, convido a todos a entoar o Pranavam 3 vezes. Shanti, Shanti, Shanti. Entrego esse nosso encontro aos pés de lótus do nosso querido Bhagavan Sri Satya Sai Baba e que tudo aqui transcorra de acordo com a sua vontade. Vamos Sairam. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma nova jornada de conhecimento espiritual. Hoje o tema é alimentação e sustentabilidade, que é um tema tão importante, principalmente nos dias de hoje. E o nosso convidado da semana é o Pedro Burger. Pedro, prazer em ter você aqui. Om Sairam. Om Sairam, Tati, muito obrigado pelo convite. É uma graciosa oportunidade de estar aqui falando, né, na nossa organização, buscando compartilhar o conhecimento que é o conhecimento divino de Sai Baba, né, dentro das nossas limitações, mas entregando. Então, eu vou entoar o Gayatri Mantra 3 vezes também, você já fez o Om, vamos entoar o Gayatri Mantra para abrir. Ó Mãe Divina, afasta a escuridão dos nossos corações e ilumina o nosso ser interno. Dá-nos um claro intelecto, onde a Tua verdade possa sempre ser refletida. Om Bhurбhuvah Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayat. Om Bhurбhuvah Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayat. Om Bhurбhuvah Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayat. Om Shanti, Shanti, Shanti. Bom dia, Sairam. Eu entrego, né, as palavras a Satya Sai Baba, que ele possa inspirar, que o que for dito aqui possa ser útil, possa ajudar na divulgação da sua mensagem. Bom, Sairam. Queria também agradecer a todos os irmãos e irmãs que estão nos assistindo aí pelo YouTube, comentar, né, que se vocês tiverem alguma dúvida no decorrer dessa fala, dessa pequena palestra, vocês podem anotar aí no chat, e a Tati já falou que vai tomar nota para me passar aqui, se eu souber, tiver como, né, responder a essas perguntas, eu farei, senão a gente pode tomar nota e depois até responder individualmente, tá bem? É muito prazeroso poder estar trabalhando com esses temas, né? Tati também gosta muito. A gente sabe que os jovens, de modo geral, têm um carinho especial por esse tema da sustentabilidade, do meio ambiente, né? Do amor à natureza. Isso acho que vem porque é um tema que vem crescendo com as novas gerações, né? Claro que
temos na nossa organização jovens de todas as idades, e acho que a maioria dos devotos, se não todos, tem um amor muito especial pela natureza em suas diversas formas, né? Então, a gente vai falar um pouco disso. A sustentabilidade é a ideia de que nós, seres humanos, precisamos, né, viver no mundo de uma maneira mais sustentável. É um conceito que surge não só na nossa organização, mas surge no mundo de um modo geral, a partir da ideia de desenvolvimento sustentável, ecologia, né, preservação, conservação do meio ambiente, porque a gente vive já há vários anos uma crise ambiental muito grave, né? A gente cada vez mais, isso é evidente, isso é, digamos assim, tem consequências na vida das pessoas, e mesmo assim a gente, enquanto humanidade, ainda não conseguiu viver de uma forma sustentável, né? A gente tem uma grande dificuldade, que a gente vive num planeta que com diversos povos, diversos países, e é difícil ter uma ação conjunta em que todos se comprometam a cuidar melhor do nosso meio ambiente, né? Mas a gente vai falar um pouco aqui, um pouco mais de como é que a gente pode agir no caminho individual e também enquanto organização para fazer a nossa parte, né? Acho que o senhor me fala muito que a gente precisa primeiro se transformar para depois, pelo exemplo, poder contribuir e transformar os outros. Eu acho que nessa área, né, do meio ambiente e também da alimentação, acho que isso é muito verdadeiro. A gente, acho que com pequenas ações, a gente pode ir melhorando cada vez mais e sensibilizando outras pessoas, né, trazendo os exemplos, né. Eu vou falar rapidamente para as pessoas que não me conhecem, né, meu nome é Pedro Burger, eu estou na organização ativamente desde mais ou menos de 2008, me considero devoto de Sai Baba e já frequentava a organização, mas não tão ativamente desde 2003, porque através do meu pai, né, que se tornou um devoto antes, me levou na Índia para conhecer Swami em 2003, e Swami realmente me encantou nessa viagem. Já tinha respeito por ele, né, mas tinha ainda dúvidas, e através dessa experiência de estar presente lá no ashram, eu me convenci, né, tive fé por ele, me entreguei a ele, deitei diante da sua residência, me entreguei a ele porque reconheci, né, que ele é o mestre interno, e assim seguimos. E atualmente, por isso eu estou trabalhando com esse tema, eu estou como coordenador nacional de sustentabilidade ambiental, que é uma coordenação nova na organização SAI do Brasil, né, e relativamente nova mesmo na organização SAI internacional. Então, estamos iniciando um trabalho, é um desafio, e por isso também todas as sugestões, conselhos, ideias, participação dos irmãos serão sempre bem-vindas, né? Vocês têm recebido os comunicados pela organização do Comitê de Sustentabilidade, ali tem também o meu e-mail, pelo qual todos podem se comunicar, tá bem? Então, eu estava falando dessa crise, né, que a gente está vivendo. Dos focos principais é a crise climática. Acho que esses dias a gente tem visto, por exemplo, tempestade de areia no estado de São Paulo, né? Algo de poeira, de areia, como que a gente nunca tinha visto, né? A gente tem visto que secas mais graves em alguns lugares, inundações em outros, né? Eventos climáticos que estão muito evidentes que a gente está vivendo um momento de desequilíbrio, e que precisamos cada vez mais buscar agir com mais sustentabilidade, diminuindo o impacto da presença humana na Terra. Acho que muito por conta disso a organização começou, e muito interessante que foi a partir do grupo de jovens, né, com as conferências Go Green, as conferências, né, de vamos nos tornar verdes, vamos nos tornar mais ecológicos, mais sustentáveis, que surgiu esse Comitê de Sustentabilidade Ambiental, que já vem trabalhando, né, trazendo materiais,
trazendo exemplos, trazendo projetos, para que na nossa organização a gente haja dessa maneira. E eu aqui vou trazer também a relação, justamente, né, da sustentabilidade com a alimentação, que achei isso muito bacana, essa relação, porque ela existe muito, né? Então, vamos trabalhar um pouquinho com isso também. Posso compartilhar a tela aqui, não é, Tati? Vou compartilhar só, a título de exemplo, alguns pensamentos, algumas mensagens de Swami, para exemplificar que Sai Baba, né, apesar da sua mensagem estar muito ligada ao caminho espiritual, né, mas que ele também tinha uma preocupação, e a gente sabe, em todos os campos da vida, ele dava conselhos muito úteis para a nossa vida nesse mundo, enquanto a gente está aqui crescendo e aprendendo, e algumas também nessa área. Eu vou só exemplificar com uma aqui para vocês. Vou começar com essa mensagem dele, olha só. Atualmente, algumas pessoas não fazem exercícios físicos e levam uma vida sedentária. Meu conselho aos estudantes e trabalhadores de escritório é que, para eles, é benéfico percorrer 5 ou 6 quilômetros de bicicleta por dia. Este exercício de ciclismo é muito útil para manter a boa saúde e reduzir suas despesas com automóveis. Outra grande vantagem é a prevenção de acidentes, redução de poluição atmosférica causada pela liberação de gases nocivos pelos automóveis. A fumaça de dióxido de carbono de motores veiculares e indústrias já está poluindo o ar nas cidades e afetando a camada de ozônio acima da Terra. Nos dias de hoje, todos os 5 elementos estão imensamente afetados pela poluição. Portanto, você deve tentar reduzir o uso de automóveis e controlar a emissão de efluentes industriais nocivos. Você deve sempre agir em harmonia com a natureza, que é um reflexo da divindade. Sua principal tarefa agora é purificar o ambiente no qual você vive. Então, essa mensagem aqui eu acho fantástica, né? Dá para fazer um estudo sobre ela com várias mensagens aqui. Então, ele se preocupa com a saúde de nós como indivíduos, que precisamos de atividade física, e, ao mesmo tempo, ele traz aqui justamente como as indústrias, né, e os veículos, pela emissão de gases, está comprometendo, né, o nosso ambiente. Então, só para vocês perceberem que o Swami tinha, sim, essa preocupação e nos dava conselhos também nessa área, né? Eu acho que são diversas possibilidades que a gente tem para reduzir o nosso impacto enquanto indivíduos, enquanto famílias, enquanto organização, né? Então, acho que o principal é a gente tentar agir com mais consciência em todas as áreas, né? Consumo. O consumo é o que alimenta todas as indústrias, né? Então, não é para a gente não ter as indústrias, na verdade, né, nos proporcionam um modo de vida que temos hoje, não dá para acabar de uma hora para outra, mas que elas possam produzir o que é realmente necessário para os seres humanos, né, para cada um. Então, se a gente tentar consumir menos, consumir com mais consciência, né, consumir produtos que são ecologicamente mais sustentáveis, né, produtos que causam menos impactos, isso já é uma ajuda, né? Então, reduzir, reutilizar e reciclar, são os 3 R's nessa nossa área de ambiente e sustentabilidade, que na área de consumo são muito importantes. Reduzir, reutilizar e reciclar. Isso para tanto causar menos impacto na produção de bens de consumo, mas também causar menos impacto na geração de resíduos, né? A gente sabe que um dos grandes problemas também, como disse Swami, é a poluição, inclusive a poluição por meio de todo o lixo que é produzido, né, a partir do descarte dos resíduos, né? Então, a reutilização, a reciclagem é uma área também super importante
E nessa área é outra coisa que a gente, enquanto indivíduo, enquanto organização, a gente pode contribuir, e se a gente aprende a fazer e faz com mais frequência, a gente vai dando exemplo para aqueles que estão à nossa volta. Então, graças a Bruna, minha esposa, a gente tem em casa, e digo isso a título de exemplo, né? A gente vive no Rio de Janeiro e tem alguma coleta de material reciclável da prefeitura, mas ela ainda não funciona tão bem, né? E não coleta, por exemplo, em separado lixo orgânico. E o lixo orgânico, a gente, poxa, vai ser desperdiçado, pode virar adubo, pode gerar alimento. Então, tem cooperativas, e a gente faz parte de uma, que coleta o nosso lixo orgânico, a gente paga uma pequena taxa para ajudar o pessoal, e eles devolvem uma vez por mês um saquinho do adubo orgânico, né, para a gente poder usar o nosso jardim, que a gente faz ali dentro do possível no apartamento. Aí a gente lembra esse projeto que a gente fez recentemente, né, do plante uma árvore nessa primavera. A primavera está começando, quem quiser participar, contribuir, dá tempo ainda, claro, né? Não vai mais aparecer no evento que a gente vai ter no próximo domingo das Mães Divinas, mas a gente vai registrar e depois a gente faz um relatório de todos que nos enviarem plantando uma árvore. E também comento que plantar uma árvore nem todos podem, justamente porque para plantar uma árvore você tem que ter um espaço que seja adequado para uma árvore. Às vezes a pessoa mora num apartamento, no seu condomínio não tem uma área que possa plantar uma árvore, mas pode plantar uma outra planta, até uma flor, uma planta ornamental, um verde que às vezes anima. No nosso corredor ali, quando está chegando no prédio, a gente tem algumas plantinhas que várias pessoas falam assim, poxa, essa entrada desse andar é a mais bonita porque tem muitas plantas, flores, a gente tem também temperos, né, manjericão. Então, isso é super bacana. A gente usa ali o adubo orgânico e vai tentando. E a gente já vai chegando aí, eu vou ficar de olho aqui no tempo, mas ainda temos bastante, só para me controlar, chegando um pouquinho na área da alimentação, porque justamente Swami fala sempre também, né, que a alimentação para a saúde é super importante, e também para a mente, né, para quem nós somos. E para a alimentação, para a saúde, para tudo, é mais importante a gente procurar uma alimentação o mais natural possível, né? Tem uma frase que eu acho que é muito verdadeira, que diz assim, o homem, quando se afasta da natureza, ele perde a saúde, né? Então, quanto mais a gente consome uma alimentação mais próxima da natureza, mais a gente tem saúde. E aqui eu vou compartilhar, então, mais uma mensagem de Sai Baba, que vai bastante nesse sentido. Saúde é a maior bênção. Sem ela, não se pode fazer nem mesmo o menor trabalho. Saúde é indispensável para o seu progresso nos campos material, moral, político, econômico, artístico e espiritual. Ou seja, a saúde é importante, a gente cuidar da nossa saúde para poder avançar em todos os campos, inclusive no espiritual. Os hábitos alimentares são de importância primordial para que a saúde seja garantida e mantida. Sem restrição, sem sucesso. Esse é o axioma. Então, a alimentação, hábitos alimentares e a restrição nos hábitos alimentares são importantes para a nossa saúde. Entre as 8,4 milhões de espécies de seres vivos, todos, exceto os humanos, vivem dos alimentos providos pela mãe natureza. Ou seja, né, os alimentos naturais, a natureza que a gente vinha falando. O homem, quando se afasta da natureza, perde a saúde. Somente os seres humanos se esforçam para tornar esse alimento mais saboroso, mais atraente aos sentidos da visão, tato e olfato por meio de fervura, fritura, congelamento, mistura, moagem e imersão. A alimentação natural é realmente benéfica, suprindo os desejos da língua. Se ingerir esses alimentos pesados, a alimentação natural é realmente benéfica, suprindo os desejos da língua. Se ingerir esses alimentos pesados 3 vezes ou mais por dia, você ficará doente.
Então, esses alimentos processados, ultraprocessados, né? E perderá a vivacidade da juventude. Limitações, controles e limites devem ser aplicados ali. Somente a ingestão regular e limitada irá permitir-lhe cumprir os seus deveres. Então, aí a gente vai essa ligação, né? Porque realmente a gente tem também na questão do consumo, produção de alimentos que são nocivos para a nossa saúde e são nocivos para o meio ambiente. Quanto mais processados os alimentos, quanto mais embalados, quanto mais eles têm produtos químicos, pior eles fazem para a nossa saúde e também para o meio ambiente, gerando resíduos, gerando, né, no seu processo produtivo, impactos também. Então, o melhor é a gente, né, buscar o alimento mais natural possível. E aqui entra também numa outra questão da alimentação, que é a questão da alimentação vegetariana, né? A gente fala isso com cuidado, porque nem todos têm essa alimentação vegetariana, né? A gente sabe que só me recomenda muito a alimentação vegetariana, justamente, inclusive para a saúde, mas a alimentação vegetariana ela gera muito menos impacto para o meio ambiente também. Infelizmente, a produção, na escala que a gente tem hoje, com a quantidade de gente no mundo, a produção industrial de produtos de origem da carne, de todos os tipos de carne, né, vermelha, branca, de peixes e mariscos, todas elas geram um impacto muito grande, né, tanto para os próprios animais, na questão do sofrimento animal, isso gera também um karma coletivo bem difícil, mas no impacto aqui, por exemplo, no Brasil, a gente tem, né, 210 milhões de habitantes e tem mais do que isso, eu acho que 250 milhões de bois e vacas, né? E na sua grande maioria para, né, corte e geração de carne para as pessoas, né? Então, isso gera um impacto enorme em termos de consumo de recursos e, inclusive, na Amazônia, né? Geralmente, a nossa Amazônia que está sendo aos poucos, né, desmatada, destruída, o que vem né, tem o consumo de madeira, a gente tem que tomar cuidado com isso também, mas depois derruba a mesma mata para fazer pasto, expandir essa cultura. Então, a gente pensa assim, olha, para os nossos irmãs e irmãos, acho que a maioria dos que estão na organização já tem essa consciência, né? Alguns ainda não, e a gente sabe que cada um tem o seu processo, tem o seu momento. Às vezes a pessoa ainda não tem condições e ainda não sabe nem como parar totalmente de consumir carnes de todos os tipos, mas se você puder com consciência já reduzir, ir reduzindo aos poucos e cada vez mais e substituindo, você já vai estar diminuindo o seu impacto e aumentando a sua contribuição individual. Então, acho que isso é bastante importante, né? Alguns, às vezes, e acredito que não aqui, mas argumento assim, não, mas estão destruindo o cerrado para plantar soja para os vegetarianos. Que é um equívoco, né? Realmente os vegetarianos comem soja, mas não só soja, os vegetarianos comem todos os vegetais, de modo geral comestíveis, que são uma infinidade, né? E comemos os produtos da soja também, mas todos os tipos de feijão, de raízes, de folhas, de frutas, de legumes, de verduras, e a soja é uma delas, mas a maior parte da soja aqui, né, que é produzida no mundo, no Brasil em especial, ela é usada para fazer ração para gado e para porcos, né, no Brasil, na China, em outros países, né, a maior parte da soja é produzida para fazer ração para engordar os animais, para produzir a carne no final das contas. Então, do ponto de vista ambiental, é muito mais sustentável se a gente reduzir consideravelmente o consumo humano de carnes de modo geral, de todos os tipos. Tem as questões éticas, né, porque em muitos casos, né, tem crueldade no abatimento, em outros não, outros tenta-se, né, diminuir um pouco a forma como esse abate é cruel e tudo mais, mas, por exemplo, as galinhas, né, são grandes granjas, as galinhas vivem confinadas a vida inteira para depois serem abatidas.
Então, essa questão ética e a gente passou alguns dias agora do dia de São Francisco, né, com toda a sua todo o seu amor e seu carinho pelos animais. Então a gente lembra, né, que então, são nossos irmãos. Então, em todos os campos, se a gente tiver compaixão, consciência, a gente vai reduzir o nosso impacto, vai reduzir a nossas pegadas, nossas ações nocivas com relação à nossa mãe natureza, os nossos irmãos animais de todos os modos. Né? Um dos 5 valores humanos que Swami nos ensina que a gente deve seguir é o ahimsa, né? Que é a não violência. Então, a gente, claro, né? Acho que a maioria das pessoas não tem coragem de maltratar um animal. Isso vai contra a nossa natureza. Mas, culturalmente, a gente aprendeu a comer carne, quando digo a gente, digo a humanidade de modo geral, e a gente muitas vezes não pensa que está havendo uma violência muito grande contra os animais, né? E algumas pessoas às vezes falam, mas os vegetais também morrem, né? Mas há uma diferença muito grande, né? Os vegetais, eles não têm um sofrimento individual no nível físico, né? Eles estão muito mais numa vivência coletiva, né? E acho que a gente não tenho certeza, né, se um vegetal em si tem uma alma, algo assim, não entro nesse aspecto, mas não tem um sofrimento, né, de um alface ou algo assim, e mesmo se tiver, é muito menor do que o sofrimento de um mamífero, de um ser, de um animal, né, que vive, respira e busca a sua sobrevivência. Então, tem esse lado também. Além disso, e a gente entrando mais um pouquinho na questão da alimentação, só me fala da questão dos gunas, né? Ou seja, como cada alimento constitui a nossa mente, a nossa forma de pensar, de agir, né? Influencia. Né? Os 3 gunas são sattva, né? Que são os alimentos puros, que contribuem para a gente ter uma mente mais pura, mais clara. Os rajas, que são aqueles alimentos que tornam a nossa mente mais raivosa, mais impetuosa, né? E entre eles justamente está a carne vermelha. Então, aqueles que comem muita carne tendem a ser mais irritados, terem mais raiva, né? Mais pavio curto, como se diz assim, por essa questão da influência que o alimento gera na mente. E os outros alimentos são tamas, são aqueles alimentos ultraprocessados, muita farinha, queijos. Então, falou de modo geral, não sou especialista nessa área, tá, gente? A gente depois, quem sabe, pode ter outros momentos aí com o Charles, nosso médico que trabalha com isso, e outros, mas a gente conhece um pouquinho e compartilha, né? E esse tamas deixaria a nossa mente mais letárgica, né? Mais preguiçosa, mais embaçada, né? Então, o ideal é a gente consumir os alimentos mais naturais possíveis, verduras, frutas, que são os alimentos mais puros, mais sátvicos. E claro que cada um no seu momento, né? Como o Swami diz, o limite é os desejos. Vamos procurar botar restrições nos nossos desejos, porque se a gente deixar, as pessoas falam, mas gosto muito, é muito gostoso, carne, ou sorvete, ou, né, ou um salgadinho, um alimento assim, porque em algum momento a gente se acostumou com isso, né? Mas você vai colocando limites, né? Às vezes a pessoa, você não pode tomar sorvete todo dia, acho que hoje em dia todo mundo sabe que muito açúcar é muito complicado para a saúde, né? Gera doença como diabetes, né? E outras tantas. Então você tem que limitar açúcar, sal, de alimentos ultraprocessados de modo geral, né? Então, se você faz uso, é melhor mesmo não usar nunca. Aquelas pessoas que ainda têm, né, um vínculo, né, uma sobremesa, um açúcar aqui, outro ali, vai fazer com restrição, ocasionalmente, não pode usar sempre. Né? Eu ainda, de vez em quando, tomar um sorvete, acho muito gostoso, mas não pode ser todo dia. Né? A gente tem que, acho que, cuidar da saúde um pouco nesse sentido. E essa consciência, acho que com a alimentação e com o meio ambiente, é muito na mesma direção. Então, mesmo os vegetais, né, a gente tenta buscar o mais natural possível, né? Então, ou seja, aquele vegetal de preferência,
dentro das possibilidades de cada um, sem agrotóxicos, sem adubos químicos, né? Buscar o alimento orgânico, o alimento da agroecologia. Então, nessas parcerias, às vezes, são mais caros, é verdade. Então, tem que ser dentro da possibilidade de cada um. Mas, se você tem essa possibilidade, muita gente, às vezes, tem o recurso, mas, não, eu vou comprar esse aqui porque é mais barato. Mas, no longo prazo, para a sua saúde, vai ser bem melhor você consumir o alimento que não tem agrotóxico do que o que tem, né? Inclusive do ponto de vista financeiro, porque se você precisa depois ir ao médico e ao hospital é sempre muito mais caro. Água, né? Também faz parte da nossa alimentação essencial, água pura, puríssimo, sátivico, né? Mais fresco possível, a gente precisa estar sempre tomando água também, né? Então, nos líquidos, melhor é a água, depois os sucos da fruta o mais natural possível, né? Por último, aqueles refrigerantes cheios de açúcar, cheios de sódio e conservantes e tudo mais, né? Então, privilegiar sempre a água, o suco natural da fruta, no momento de se hidratar. Então, com isso, a gente busca também, né? Você cuidar dos seus resíduos na parte do meio ambiente. As dicas que eu posso compartilhar aqui um pouquinho é isso. Né, reduzir consumo, reutilizar sempre que possível, né, as coisas de modo geral, para não ter que se gerar, né, todo um processo de impacto ambiental na produção de novos bens, e reciclar. Então, né, todo o lixo, chamado lixo orgânico, né, tudo que são derivados do que a gente come, de frutas, verduras e tudo mais, podem virar adubos para justamente a produção de novos alimentos, né? Isso é super importante. Além disso, todo o restante do resíduo, se for possível, a gente pode contribuir para a reciclagem, separar e aí procurar saber na nossa cidade, no nosso condomínio, se mora na zona rural também, iniciativas, projetos, participar, fazer esses projetos, né, de reutilização, de reciclagem. Aqui hoje eu estou na casa do meu pai e da esposa dele, né? E aqui tem algumas garrafas de vidro, né, que estão reutilizadas justamente para fazer vasinhos de flores, né? Não são comprados como de vidro, são potes de alimentos, né, que são reutilizados muitas vezes. A gente pode fazer isso nós mesmos, podemos fazer com arte, né, com cuidado, e tantas pessoas fazem. Mas, no modo mais amplo, né, aquelas embalagens, tudo que a gente compra diz lá se é reciclável, se não é, garrafas plásticas, PET, os vidros. A gente tem que tomar um cuidado, principalmente com resíduos que são sensíveis, por exemplo, pilhas e baterias. Vai juntando num pote, numa coisa assim, depois leva numa agência bancária, que recolhe, né? Hoje em dia, todas as agências bancárias recolhem pilhas e baterias, a gente pode ter esse cuidado. Quanto mais a gente vai tendo atitudes nesse sentido, a gente vai, né, proporcionando, dando ideia para as pessoas, recebendo ideias também. Uma coisa que, aos pouquinhos, fui fazendo assim, né, a partir um pouco daquela historinha que tem, né, não lembro direito, mas acho que era uma criança que estava, ou um senhor, não lembro, pegando estrelas do mar na praia e jogando de volta ao mar. E tinha milhares, né, alguém perguntava, mas por que você está fazendo isso? Você não vai nunca conseguir salvar todas elas, né? A pessoa fala assim, olha, mas para aquela ali, eu fiz uma diferença. E aí, por conta disso, quando eu vou na praia, por exemplo, não dá para limpar a praia toda. Muitas vezes é muito lixo, a gente fica triste, né? Mas o pouquinho que eu posso, eu pego, recolho e levo para a lata de lixo. O que eu penso? E a gente tem visto isso, não sei se todos já viram, mas o lixo, né, um pedacinho de plástico que vai para o oceano, vem uma tartaruga, um peixe, engole aquilo e morre, né? Então, cada um que eu pego, eu penso assim, poxa, se eu estiver salvando uma tartaruga porque eu estou recolhendo esse lixo da praia, estou levando para fora, já valeu a pena, né? Mesmo que eu não tenha limpado toda a praia. E quando a gente faz isso, às vezes primeiro parece que a gente é meio maluco, né? Numa praia que um monte de gente lá, ninguém liga para isso.
mas aos pouquinhos uma pessoa acha legal. E depois que você começa a fazer, você percebe que você não é o único. Tem outras pessoas que fazem também, você dá ideia para alguém, para uma criança, as crianças são muito sensíveis a esse tipo de exemplo, e você vê projetos de gente limpando a praia, né? Então, cada atitude que você faz diferente do que todo mundo está fazendo, e que é uma coisa legal para a contribuição, você está dando exemplo e pode ser que outra pessoa também faça. Eu já vi em várias situações outras pessoas fazendo a mesma coisa, e acho isso super bacana, né? Uma ideia também. Tati, acho que eu já falei bastante, assim, de modo geral. Não sei se surgiu aí no YouTube alguma dúvida, alguma pergunta. Não, né? Tá tudo tranquilo. Então, muito bem. Deixa eu ver se ainda tinha mais alguma coisa para falar. Acho que tem mais algumas mensagens de dias de Swami que eu separei aqui. Não são muitas, eu vou só trazer para vocês. Algumas a Swami de vez em quando puxava a nossa orelha mesmo, né? Enquanto homens e mulheres, a humanidade de modo geral, os homens de hoje estão se comportando de uma maneira pior que a dos animais selvagens na floresta. Eles têm se tornado cruéis, impiedosos e insensíveis. Não há simpatia ou entendimento entre os homens. E a principal razão para esta condição está no tipo de comida que é consumida. Então, essa nossa consciência do que a gente come é muito importante para justamente como a gente age enquanto humanidade, enquanto indivíduo, enquanto sociedade, né? Você é o que você come é um dos livros que reúnem mensagens de Swami relacionadas à alimentação e está na página da nossa organização, o site Açaí do Brasil, tem uma áreazinha específica com algumas mensagens relacionadas à alimentação, tá? Beba leite natural ou come iogurte, frutas e nozes. Eles geram pensamentos construtivos, virtuosos e espirituais. Né? São exemplos de alimentação sátvica. Também mensagens de Swami. O alimento sátvico conduz à autorrealização e à libertação da dualidade e da relatividade do mundo. O alimento rajásico gera pensamentos virulentos. Pelo consumo de alimentos não vegetarianos, desenvolve-se uma mentalidade brutal. Aquilo que eu estava falando para vocês. Né? O coco é uma boa comida sátvica. A polpa do coco, a água do coco, os vegetais crus ou semicozidos e as verduras são bons para a saúde. Raízes e tubérculos são sátvicos. Os vegetais que crescem acima da terra são melhores, condutores ao bom desenvolvimento mental que as raízes que crescem abaixo. Então, algumas dicas de Sai Baba, né? E os nossos pensamentos são resultado do tipo de alimento que comemos. Então, esses alguns que eu selecionei aqui apenas para exemplificar o cuidado de Swami, né? Os nossos amigos, irmãos e irmãs que estão nos assistindo podem procurar isso no site da organização, tem lá essa área específica, né? A gente tem também os materiais que estão sendo divulgados por e-mail, pelo grupo de WhatsApp da organização com relação à sustentabilidade, e no site tem também uma página lá da área de sustentabilidade, também com algumas mensagens, alguns vídeos, e aos poucos a gente vai incluindo mais material. E a gente sempre lembra de pedir para os irmãos e irmãs que, se tiverem iniciativas nessa área que sejam bacanas, compartilhem com a gente para a gente socializar e, a partir do exemplo, a gente ir crescendo nessa ideia. Acho que tudo isso, né, esse cuidado com o meio ambiente, é uma questão de autopreservação dos seres humanos, mas para nós é também uma questão de amor, né? Amor pela natureza. Acho que, de modo geral, todos têm esse amor, né, pela vegetação, o ar, os pássaros, os animais. São Francisco representa muito esse amor. E acho que muito pelo amor, pela compaixão a todos os seres, a gente estende esse amor também ao meio ambiente e procura fazer o máximo possível e cada vez mais para tornar a nossa vida mais sustentável, dar o exemplo, buscar contribuir para que a gente possa, se Deus quiser, com a bênção de Swami, virar e sair dessa crise
e conseguir encontrar uma forma, enquanto coletividade humana na Terra, mais sustentável e em harmonia com a Mãe Natureza, com os nossos irmãos animais, vegetais, né, todos os seres. Tati, acho que assim eu vou encerrando, acho que já tem uma boa conversa e a gente pode fechar. Sairam, Pedro, muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento com a gente e também por nos lembrar tanto que o nosso individual é importante para o coletivo, né? Que fazemos parte de um todo e que se cada pessoa realmente fizer a sua parte, o coletivo inteiro é modificado. Eu gostaria então de te convidar, se você poderia entoar o Samasta local para a gente, e na sequência do Samasta eu vou compartilhar um vídeo com todos. É uma oração em gratidão à Mãe Natureza, à nossa Mãe Terra e principalmente à nossa Mãe Divina, Sri Sati Sai Baba. Pedro Ansairan. Que ótimo. Mais uma vez, obrigado à audiência de todos. Obrigado, Tati, pela oportunidade, a Swami por estarmos todos aqui unidos. Temos a oportunidade de ter acesso aos seus ensinamentos, à sua mensagem, e a partir daí podemos crescer, nos transformar e melhorar em direção à nossa própria divindade interior, cada um de nós. E que todos os mundos e todos os seres em todos os mundos sejam felizes. Samastaloka Sukhino Bhavantu Samastaloka Sukhino Bhavantu Samastaloka Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Toda a bênção. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor Irmão Sol, que clareia o dia e que com sua luz nos ilumina. Ele é belo e radiante com grande esplendor. De ti, Altíssimo, é a imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pela Irmã Lua e pelas estrelas, que no céu formastes claras, preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo Irmão Vento, pelo ar e pelas nuvens, pelo sereno e todo o tempo com que dás sustento às tuas criaturas. Louvado sejas, meu Senhor, pela Irmã Água, útil e humilde, preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo Irmão Fogo, pelo qual iluminas a noite. Ele é belo e alegre, vigoroso e forte. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa Irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, produz frutos diversos, flores e ervas. Louvado sejas, meu Senhor, pelos que perdoam pelo teu amor e suportam as enfermidades e as tribulações. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa Irmã, a morte corporal, de quem homem algum pode escapar. Louvai todos e bendizei ao meu Senhor. Dai-lhe graças e servi-o com grande humildade.